Olá, pessoal. Eu vou disponibilizar esse arquivo do Excel. É um arquivo de exemplos de transporte, né? Para a utilização do Solver, para também achar a solução ótima. Diferente dos programas de modelagem, né? Os exemplos de transporte, geralmente o quê? Eu quero saber qual que é a quantidade ótima que eu devo transportar de cada origem para cada destino, de forma a ter o menor custo possível. Então, eu tenho esses dois exemplos aqui nesse arquivo. Aqui eu tenho a matriz de custos unitários. Então, nesse exemplo 1, né, eu tenho 3 fábricas, Rio, São Paulo e Belo Horizonte, e 3 armazéns diferentes. E aqui eu tenho o custo por tonelada de transporte de cada fábrica para cada armazém. Então, é uma matriz mesmo de custo, né? Esses 9 valores aqui, ele me mostra, né, o custo de eu enviar do Rio para Recife é R$ 25 por tonelada, do Rio para Salvador, R$ 20, por aí vai, né? E aqui, além dessa matriz de custos, eu coloquei aqui a capacidade de cada uma das fábricas e a necessidade de cada um dos armazéns. Então, isso é o que eu libero, né, assim, de produção do Rio, São Paulo e Belo Horizonte. Isso é o que eu preciso em Recife, Salvador e Manaus. Então, a lógica é, né, considerando esses custos, qual que deveria ser a quantidade ótima? Quanto eu deveria enviar de cada origem para cada destino para ter o menor custo possível, né? Então, primeira coisa, isso aqui vai ficar tudo em branco, porque essa é como se fossem as nossas variáveis de decisão, que é o que eu preciso descobrir, né? Antes disso, de eu rodar o Solver, eu também tenho que fazer algumas coisinhas, que é o seguinte, eu preciso deixar esse total aqui para ele, né, como fórmula. Então, eu vou usar sempre a fórmula aqui de soma, né? Então, aqui eu vou colocar é igual a soma dessas 3 variáveis, porque eu vou saber o total da fábrica do Rio de quantidade, né? Então, soma, selecionei as células, dou Enter. Aí, para eu colocar essas fórmulas aqui embaixo, é só eu copiar essa mesma fórmula, né? Então, se eu posicionar o mouse aqui no cantinho direito, aparece essa cruzinha preta, eu clico e arrasto até a última aqui, tá? Já é a mesma fórmula. E aqui também no total da coluna eu preciso também ter esse total. Então eu coloco também a fórmula de soma, é igual a soma, abre parênteses, seleciono as células que eu tenho em branco, fecho parênteses, dou Enter. Mesma coisa, eu preciso colocar esse total aqui também, então o que eu faço? Seleciono aqui essa célula, coloco, posicionando o mouse no cantinho direito, puxo a fórmula, né? Então já está tudo com fórmula bonitinho. Bom, eu também preciso colocar uma fórmula que represente o custo total, porque vai ser a função objetiva, é o que eu quero minimizar. Então, vocês concordam que o que vai ser o custo total? Vai ser esse custo por tonelada multiplicado pela tonelada que vai estar aqui que eu vou enviar. Só que aí vai ser isso vezes isso, mais isso vezes isso, mais isso vezes isso. Ou seja, existe uma fórmula no Excel que chama somar produto. Então, a gente vai colocar aqui, é igual a somar produto, abro parênteses, e aí eu vou selecionar onde que estão os meus dados, ou seja, eu vou selecionar onde está o meu custo, essa matriz de custo com esses 9 valores, ponto e vírgula, e vou colocar onde vai estar as quantidades, que é essas células que estão em branco. Ou seja, o que ele vai fazer para mim? Ele vai pegar cada custo e multiplicar por cada quantidade que ele vai achar, que ele vai testar no problema, e aí ele vai minimizar isso aqui. Tá? Então, no nosso caso aqui, já vai estar como zero, né? Porque ele ainda não fez a fórmula. Então, essa é a ideia aqui do exemplo 1. Então, mesma coisa, mesmo caminho que a gente tinha feito da modelagem, vou lá em dados, né, Solver. Eu vou redefinir tudo aqui, porque como eu já tinha feito, tá, eu vou redefinir tudo, fica tudo em branco, vai estar igual a tela de vocês. Então, o que é meu objetivo? É minimizar o custo total. Então, onde está aqui o objetivo, eu vou clicar na fórmula em que eu selecionei que eu fiz o custo total. Para o quê? Nesse exemplo é o quê? Minimização. Então, sempre do transporte eu estou querendo minimizar o custo. Alterando células variáveis. Vou clicar aqui. O que eu vou selecionar? As células que estão em branco aqui na minha matriz de quantidades, que é o que ele precisa descobrir para mim. Então, eu clico e seleciono aqui essas 9 variáveis. Quais são as restrições do meu problema? Então, vou lá, adicionar, né? Então, eu vou sempre usar os totais. Os exemplos que a gente viu em sala, né, a gente está colocando que a capacidade é igual à demanda, então, e que a gente sempre vai conseguir atribuir o valor total. Então, eu vou colocar o quê? Esse total aqui tem que ser igual a essa capacidade aqui. Poderia ser, gente, que eu tenho um problema em que eu quisesse ser menor ou igual, tá? Mas aí, no nosso exemplo, a gente está usando igual. Vou adicionar, então vou fazer a mesma coisa para essa segunda fábrica. Esse total aqui de São Paulo tem que ser o quê? Igual
a essa capacidade aqui total que a gente tinha colocado aqui em cima. Vou adicionar esse total aqui, tem que ser o quê? Igual a essa capacidade aqui. Adiciono. E esses totais também tem que ser igual, né, às necessidades aqui de cada armazém. Então, vou fazer a mesma coisa. Esse total tem que ser igual, esse total aqui. Esse outro de Salvador também tem que ser igual ao que foi proposto aqui inicialmente. E, por fim, esse de Manaus tem que ser igual a essa necessidade que estava aqui. Acabei as minhas restrições, sempre vai ser em função desses totais, né? Porque é a capacidade de demanda que eu preciso ter. Dou OK. Mesma coisa, já está na negatividade aqui, né? Porque a quantidade também não pode ser negativa. Coloco aqui, mudo para o simplex e dou resolver. Dou OK para ele manter, né, a solução. Então, aqui está a solução ótima. Ou seja, o meu menor custo possível vai ser de R$110 mil e ele vai ser obtido como? Eu vou transportar 1.500 toneladas do Rio para Recife, 500 do Rio para Salvador, 500 de São Paulo para Recife, 1.000 de São Paulo para Manaus e de Belo Horizonte para Salvador, 1.500. Com isso, eu vou estar atendendo todas as capacidades e todas as necessidades desse problema, ok? Então, é isso, o exemplo 1. Vou gravar outra videoaula fazendo o exemplo 2.